Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, bora lá continuar nossa leitura bíblica em um ano. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Hoje estamos começando a semana de número 32. É isso aí, sejam bem-vindos Uau. à semana de número 32. O tempo tá voando, o tempo tá correndo e a gente tá correndo junto com ele. Vamos nessa. Hoje a gente vai então começar a semana de número 32, encerrando o livro de Esther. A gente vai ler Esther 9 e Esther 10 e também nós vamos ler Tiago, capítulo 1, certo? Começa Tiago, né? É isso aí. Pensa. Pai, muito obrigada, Senhor, pela palavra. A tua palavra, Senhor, que é tão poderosa. Essa carta de amor, Senhor, escrita, falando de como você é, como você foi e como você sempre será, Senhor. Obrigada, Deus, porque fala do teu coração, Senhor. Fala da forma como você trata o seu povo, da forma como você cuidou para que a nação de Israel perdurasse, Senhor, até o cumprimento de toda a tua vontade. Obrigada, Deus, porque podemos ver, através do livro de Esther, a tua boa mão, Senhor, conduzindo ela, enchendo ela de coragem, de ousadia, de sabedoria, Senhor, para lidar, Senhor. Deus, é isso que você faz nas nossas vidas, em momentos tão difíceis, Senhor, em momentos contraditórios, momentos de afronta, Senhor, onde podemos nos apresentar ao Senhor e pedir o que fazer, como fazer, quando fazer. Deus, obrigada porque você é essa fonte de inspiração e você nos enche de coragem para viver o dia de hoje através da tua palavra. Fala conosco uma vez mais, Senhor, porque queremos aprender de ti. Amém. Esther 9. Chegou o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, o dia em que deveria ser cumprida a ordem do rei. Era o dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los. Mas o que aconteceu foi ao contrário. Os judeus derrotaram seus inimigos. Em todas as cidades do reino onde haviam judeus, eles se reuniram para atacar os que queriam matá-los. Ninguém podia resistir aos seus ataques, pois todos estavam com medo deles. E todos os oficiais das províncias, isto é, os chefes dos vários povos, os representantes do rei e os governadores das províncias ajudaram os judeus, pois tinham medo de Mordecai. A fama dele se havia espalhado pelo reino inteiro e todos sabiam que ele tinha muita autoridade no governo e o poder de Mordecai ia aumentando cada vez mais. Portanto, os judeus fizeram com que os seus inimigos o que queriam. Mataram todos com a sua espada e não deixaram ninguém escapar. Em Suzã, a capital, eles mataram 500 homens. Mataram também os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Os nomes deles eram Parsandantá, Dalfão, Aspatá, Porata, Adalias, Aridata, Pamasta, Arizai, Aridai e Vaizata. Mas os judeus não ficaram com os bens deles. Naquele mesmo dia, o rei foi informado de quantas pessoas haviam sido mortas em Suzã. Então disse a Esther: aqui em Suzã, os judeus mataram 500 homens e também os 10 filhos de Amã. E nas províncias, quantos eles terão matado? O que é que você quer agora? É só pedir. E se quiser mais alguma coisa, eu vou te dar. E Esther respondeu: se for do agrado do rei, dê autorização aos judeus de Suzã para fazerem amanhã o mesmo que tinham ordem para fazer hoje. E peço também que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados em forcas. O rei concordou e mandou ler a autorização em público em Suzã. E os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados em forcas. No dia 14 do mês de Adar, os judeus de Suzã se reuniram e mataram mais de 300 homens na cidade, mas não ficaram com os bens deles. E no dia 13 do mês de Adar, os judeus das províncias se reuniram e se defenderam. Mataram 75 mil inimigos e assim se livraram de todos os que os odiavam, mas não ficaram com os bens dos mortos. No dia 14, eles descansaram e comemoraram com banquetes e festas. Mas em Suzã, os judeus comemoraram no dia 15 do mês,
pois nos dias 13 e 14 eles mataram seus inimigos e só no dia 15 eles descansaram. E é por isso que os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o dia 14 de Adar com banquetes e festas e mandam comidas uns aos outros. Mordecai escreveu tudo o que havia acontecido e mandou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do reino, tanto aos de perto como aos de longe. E nas cartas ele ordenou que todos os anos que eles comemorassem os dias 14 e 15 do mês de Adar, pois foi nestes dias que os judeus se livraram dos seus inimigos, e foi neste mês que a tristeza e o luto se transformaram em alegria e festa. Portanto, que dessem banquetes e festas, mandassem comidas uns aos outros e distribuíssem presentes aos pobres. Assim, os judeus, de acordo com o que Mordecai tinha escrito, começaram esse costume de comemorar esses dias. Amã, filho de Amedata, descendente de Agag e inimigo dos judeus, tinha planejado acabar com eles e tinha mandado tirar sorte, chama-se de Purim, para resolver em que dia iria matá-los. Mas Ester foi falar com o rei e ele ordenou por escrito que o mal que Amã havia planejado contra os judeus caísse sobre o próprio Amã. Portanto, enforcaram Amã e os seus filhos. E é por isso que esses dias feriados são chamados de Purim, que é plural da palavra pur. Como resultado da carta de Mordecai e de tudo que os judeus tinham visto e das coisas que aconteceram, eles resolveram que eles mesmos e os seus descendentes e os que se converteram ao judaísmo seguiriam o costume de comemorar todos os anos esses 2 dias, conforme Mordecai havia escrito. Ficou resolvido que daí em diante toda a família judaica, em todas as cidades das províncias do reino, comemorariam a festa do Purim, para que os judeus lembrassem sempre do que havia acontecido, e nunca, em qualquer época, deixaram de comemorar esta festa. A rainha Ester, filha de Abiai, também escreveu uma carta junto com o judeu Mordecai, dando a todo o seu apoio à carta que Mordecai já havia escrito a respeito da festa de Purim. Cópias da carta foram mandadas a todos os judeus das 127 províncias do reino, desejando-lhes paz e prosperidade e confirmando que a festa do Purim devia ser comemorada nos dias marcados, assim como haviam marcado para si mesmos e para os seus descendentes dias de festa e de jejum. Eles deveriam seguir essas ordens do judeu Mordecai e da rainha Ester. A ordem de Ester, confirmando as instruções para a comemoração do Purim, foi escrita num livro. O rei Xerxes obrigou os moradores do seu reino, tanto os do litoral como os do interior, a fazerem trabalhos forçados. Todas as grandes e maravilhosas coisas que Xerxes fez e também a história completa de como colocou Mordecai num alto cargo do seu governo, tudo isso está escrito nos livros das histórias dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do reino, logo abaixo do rei Xerxes. Mordecai era admirado e estimado por todos os judeus. Ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso da sua raça. Tiago 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento.
Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém a tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. E se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião de Deus, que o nosso Pai aceita como pura e imaculada, é esta: cuide dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixe corromper pelo mundo.